A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 238 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, né? Se você tem nos acompanhado, eu creio que você está bem inteirado aí dos nossos últimos estudos. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 9 até o capítulo de número 12, amém? São textos não muito simples, são muitas visões, mas eu creio que Deus irá falar ao profundo do seu coração. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 11 e nos versos 19 e 20, que a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Bom, nós tínhamos visto, como Deus vinha usando o profeta Ezequiel. Ezequiel é o homem das visões, Ele é o homem que teve muitas visões. Acreditamos nós que dentre os profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, Ezequiel foi o que mais teve visões difíceis e de muitas das vezes muito difíceis de serem interpretadas. No capítulo de número 9, depois de Deus mostrar para ele o que os sacerdotes, os mestres, os grandes homens de Deus estavam fazendo dentro do templo, onde nós falamos sobre a idolatria, no capítulo 9 Deus vai mostrar para nós que ele vai castigar o seu povo, vai castigar a cidade de Jerusalém por causa dos seus muitos pecados. Porém, Deus não vai castigar a todas as pessoas. Ele tem uma seleção, ele fez uma escolha daqueles que serão e daqueles que não serão castigados. Então, aqueles que não serão castigados, eles terão um sinal na testa, eles terão uma marca. Assim como a besta, lá na grande tribulação, vai marcar aqueles que adoram a ela, a Bíblia diz para nós que o servo de Deus tem um selo, e nós somos selados com o Espírito, Existem várias interpretações sobre essa marca e eu não quero entrar nesse assunto mais a fundo, porque realmente não é claro. Mas nós sabemos que Deus marcou aqueles que ele não queria que morressem em Jerusalém. Essa marca, ela também pode ser identificada em nós. Então aquele que é de Deus, ele tem algo diferente, ele tem algo que o identifica e que Deus reconhece. Assim como a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas lá no Egito, assim como a marca que ficou na coxa de Jacó e consequentemente, Deus ele tem um diferencial nas nossas vidas. E então todos os homens morreriam, menos aqueles que foram marcados por Deus. No capítulo 10, Ezequiel continua a ver os querubins, e ele continua a ver o trono de Deus, a glória de Deus, e agora ele apresenta mais alguns detalhes sobre os querubins. Ele fala que os arcos onde os querubins estão, o que nos dá a entender que era um arco dentro de outro, eles estavam em chamas, eles pegavam fogo, e todos os querubins, eles tinham muitos olhos sobre o corpo. É uma figura realmente assustadora, E além disso, os círculos, as rodas onde os querubins se encontravam, também tinham muitos olhos. Dessa forma, todas as 4 rodas iam para o mesmo local, se moviam na mesma velocidade e na mesma vontade, Outra coisa interessante é que no capítulo 10 nós descobrimos que a glória de Deus não permaneceu no templo por causa dos pecados que estavam sendo cometidos ali. O que nos mostra que a glória de Deus ela não pode ocupar o mesmo espaço aonde o pecado ocupa. Então, se o pecado crescer em nós, a glória de Deus que habita dentro de nós não poderá ficar ali. Mas se o pecado for vencido dentro de nós, a glória de Deus vai ganhar espaço e crescer dentro dos nossos corações,
Lá no capítulo 11, Deus tem um juízo contra os chefes do povo porque eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, Deus tem uma promessa de restauração, que é onde nós lemos o nosso texto devocional, nos versos 19 e 20, onde Deus diz que daria para este povo um novo coração, poria neles um novo espírito, tiraria o coração de pedra, eles dariam um coração de carne, né? E olha que coisa interessante. Deus havia deportado eles para a Babilônia. Deus havia deportado eles para terras idólatras, né? Terras que adoravam deuses mentirosos. E muitas das vezes eles pensavam que Deus não estava com eles, porque Deus habitava no templo, que Deus habitava na tenda e não onde eles estavam, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda muitas pessoas têm essa mentalidade. O monte é o lugar mais adequado para se orar ao Senhor, ali Deus habita diferente. Não é a igreja, lá na igreja, no salão da igreja, Deus se manifesta. E não é aqui uma crítica, né? Não, muito pelo contrário. Busque a Deus aonde e quando você puder, o máximo que você puder. Mas não dê para Deus uma logística, não coloque em Deus um GPS, como se ele habitasse apenas em alguns lugares mais do que em outros. Olha o que diz o verso 16. Portanto, diga, assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado por meio das nações e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras por onde foram. Então observa que aquele que buscar o Senhor em qualquer lugar vai encontrar. E muito mais do que isso, Deus será o santuário, ou seja, Deus será o próprio templo aonde essa pessoa vai estar adorando. Então, independente do local onde você estiver, onde eu me encontrar, e essa mensagem já está no Antigo Testamento, nós não precisamos chegar no Novo para ver isso, né? Então, aqui, já no Antigo Testamento, aonde qualquer pessoa se reunisse para adorar o nome santo do Senhor, ali ele estava presente, né? Então Deus, juntamente com essa promessa da presença dele, ele vai nos dizer que futuramente ele daria para Israel um novo coração, um coração só, poria dentro deles o seu espírito, e Deus também lhes tiraria o coração de pedra, eles dariam um coração de carne. Vamos olhar para o que Deus está querendo dizer. Primeiro, quando ele diz que lhes darei um só coração, significa que todo o povo de Deus vai passar a pensar de uma só forma, né? A Bíblia diz que nós devemos ter um só pensamento, um só espírito, uma só fé e um só amor. Então, o cristão, ele não deve andar em divisões, em contendas, seja elas pessoais, rotineiras, teológicas. Nós temos que ter um só coração, um só pensamento. Outra coisa, porém, um espírito dentro deles. Observa que é um espírito para todos os que creem em Deus. Então, dentro de mim, dentro de você, não habita espíritos diferentes. Habita o mesmo Espírito de Deus. Porém, muitas das vezes ele se manifesta de formas diferentes, de acordo com a casa em que ele está habitando. Então, um só coração e um só espírito. Deus promete também tirar de nós esse coração de pedra. O que quer dizer um coração de pedra? Um coração onde a palavra, o poder de Deus, o quebrantamento, a adoração verdadeira não pode penetrar. Um coração que impede que mudanças sejam lhe empregadas. Mas no lugar do coração de pedra que Deus vai tirar, ele nos daria, ou melhor, ele nos deu um coração de carne, ou seja, um coração mais recíproco, mais aceitável, aonde a palavra de Deus tem espaço para entrar, aonde essa pessoa vai se dedicar em praticar a palavra de Deus. Por que Deus deseja nos dar um só coração, um só espírito, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne? Isso é conversão, é um novo nascimento, né? É o nascer de um novo homem. Por que Deus deseja isso para nós? O verso 20 nos explica, para que andemos nos seus estatutos, primeiro. Então Deus deseja nos dar tudo novo para que nós venhamos ter condições de andar nos seus estatutos, ou seja, nas suas leis, porque ninguém, amados, vai conseguir guardar a lei de Deus, os preceitos de Deus, sem que Deus o esteja dominando. Depois ele diz, para que guardem os meus juízos e os executem.
Então Deus quer que todo julgamento, o juízo dele esteja guardado no nosso coração para que nós possamos executar a palavra dele. Olha o resultado de nós executarmos a palavra de Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, quando nós nos esforçamos em praticar a palavra de Deus, ele entende que esse que se esforça pela palavra, que tem um só coração, um só espírito, uma só fé, esse é o povo de Deus. O povo de Deus não é um povo dividido, não é um povo arrogante, não. O povo de Deus é um povo unido, quebrantado, amoroso. E esse é o povo em que Deus deseja ser o Deus deles, amém? Então, se você quer que Deus seja um Deus presente na sua vida, peça esse coração unitário, peça esse espírito unitário, peça um coração de carne, um coração quebrantado, para que a presença de Deus esteja sempre do seu lado, amém? No capítulo de número 12, nós vamos ter aí a profecia que vai descrever o cativeiro babilônico, né? Embora Ezequiel já esteja lá, ainda tinha muita coisa para acontecer. E no meio dessa descrição nós temos o anúncio contra falsos profetas, né? Profetas da mentira contra profetas da verdade. E havia um provérbio que era dito na terra de Judá, que dizia assim: os dias passam e as profecias fracassam. Esse provérbio tinha incomodado o Senhor. Por quê? Eles queriam dizer que as profecias de Jeremias e de Isaías nunca se cumpririam, que o povo de Judá não seria levado cativo, que a Babilônia não dominaria o povo de Judá e que eles continuariam em todas as suas práticas errôneas. Mas não, na verdade Deus tinha um novo provérbio para eles. Esse novo provérbio se encontra no final do capítulo 23, que diz assim: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Então ele estava dizendo: olha, a profecia tem um tempo certo para se cumprir. Você não pode querer apressar o tempo e os propósitos do Senhor. Então, conforme o tempo foi passando, as profecias que Jeremias e Isaías já haviam profetizado e agora de Ezequiel estavam começando a se cumprir. As mesmas coisas acontecem conosco. Muitas pessoas não creem nas profecias contidas na palavra de Deus, que Cristo voltará, que o mundo sofrerá muito até a vinda de Cristo, mas é só nós abrirmos os olhos e vermos que tudo está se cumprindo em nosso meio, de acordo com a palavra de Deus. E Deus diz que já não haveria mais nenhuma falsa profecia e nenhuma falsa adivinhação, porque Ele removeria essas iniquidades do meio do seu povo. Bom, olha que coisa interessante. O último versículo desse texto nos mostra um teor de fidelidade de Deus exorbitante, porque diz assim: portanto diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. Olha que coisa interessante, as palavras de Deus que ele disse não são adiadas, ou seja, todas as palavras que Deus disse, não que os homens dissem para mim e para você, as que Deus está dizendo. As palavras de Deus têm um dia certo para se cumprir. Elas não são adiadas pelas circunstâncias e pelos nossos problemas. Muito pelo contrário. Se Deus lançou uma palavra sobre o nosso coração, podemos ficar em paz. No tempo certo, ela vai se cumprir. Outra coisa, olha que coisa interessante. A palavra que Deus fala, ela é fiel. Porque se ela tem um tempo determinado, ela também tem uma autoridade divina para acontecer. Então, além de acontecer no tempo certo, ela vai acontecer independente das circunstâncias, porque aquele que nos prometeu é fiel. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua bondade e pela tua graça. Cremos que o Senhor está em nosso meio, aonde nós estivermos. O Senhor estava com o seu povo lá no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio, mas também com o remanescente de Israel. Cremos que o Senhor está aqui conosco, porque estamos falando do teu nome. Nos abençoa, Senhor, segundo a sua benevolência, dando para nós
todas as bênçãos necessárias. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa família, e derrama sobre nós a sua paz. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê essa promessa de um novo coração, de um só espírito, essa promessa de um coração quebrantado, moldado para obedecer a tua palavra. Faz-nos nascer de novo, Senhor, e opera em nós nessa manhã uma grande obra. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, por favor. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você não estiver inscrito, não perca tempo não. Se inscreve aí e ativa o sininho. Assim, todas as manhãs, você será notificado quando esse vídeo for postado. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.